Muito bem, então. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pronomes pessoais. E depois vamos falar sobre pronomes de tratamento. Vamos começar pelos pronomes pessoais. Sempre que duas pessoas se comunicam, nós temos três sujeitos ali, três elementos. A pessoa que fala, a pessoa que escuta e o assunto. A pessoa que fala é a chamada primeira pessoa do discurso, que nós já conhecemos pelo nome de locutor. A pessoa que escuta é chamada de interlocutor. É a segunda pessoa do discurso. E o assunto, ou seja, sobre o que se fala, é a terceira pessoa do discurso. Então, aqui nós estamos falando de uma conversa oral, então a gente está usando o termo quem fala, com quem se fala e sobre o que se fala. Mas se fosse um texto escrito, nós teríamos quem escreve, quem lê e sobre o que se escreve. O importante é que vocês percebam que sempre teremos três pessoas do discurso. Essas pessoas podem ser pessoas no singular, como nós vemos aqui, ou no plural. Por exemplo, se eu vou falar em meu nome e no nome de outra pessoa além de mim, eu vou usar a primeira pessoa do plural. Nós estamos estudando português. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam saber. O que são pessoas do discurso? Pessoas do discurso são esses elementos que estão presentes em um discurso que vocês podem imaginar como sendo uma conversa. Bem, como eu acabei de dizer para você, em uma situação de comunicação, sempre estão pressupostas as seguintes pessoas do discurso. Aquela que fala ou escreve, a primeira pessoa, e aí as palavras que fazem referência à primeira pessoa são os pronomes de primeira pessoa, que vão ser eu, me, mim, comigo, no singular, e nós, nos, nosso ou nossos, conosco, a gente, etc., para o plural. Também tem a pessoa com quem se fala ou para quem se escreve, né? Que é a segunda pessoa, como nós já vimos. Quais são as palavras que fazem referência à segunda pessoa? Tu, te, teu, ti, contigo, no singular, vós, vos, vosso ou vossos, convosco e vocês, no plural. E também aquilo sobre o que se fala ou de que se fala, ok? A terceira pessoa. As palavras que indicam a terceira pessoa são ele no plural, no singular, eles no plural, ela no singular, elas no plural, seu ou seus, se, lhe, lhes, os, consigo, entre outras. O termo pessoa é uma nomenclatura gramatical e não equivale a ser humano. Por exemplo, lá naquela imagem que nós estávamos vendo antes, a terceira pessoa era um computador. Eles estavam falando sobre o computador. Não necessariamente é um ser humano. Então, a pessoa do discurso pode se referir também a um objeto, ou a um fato, um argumento, não importa. A gente vai chamar de terceira pessoa, é esse terceiro elemento, ou primeira pessoa, o primeiro elemento, segunda pessoa, o segundo elemento. Ok? E o que são pronomes? Os pronomes são essas palavras que substituem ou acompanham os substantivos e que indicam pessoas do discurso.
certo? Bem, quando o pronome representa ou retoma um substantivo ou todo um pensamento que apareceu antes no texto, eles são chamados de pronomes substantivos. A gente já vai ver como a gente sabe se é um pronome substantivo. E quando esse pronome acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Então, vejam, meu propósito. A gente tem a palavra propósito, que é um substantivo, e tem o pronome meu, acompanhando o substantivo propósito. Então, aqui nós temos um pronome adjetivo. Vejam, observem. Ana fez um bolo. Eu posso substituir um termo por um pronome, a gente já viu. Ela fez um bolo. Aqui, a palavra Ana, que é um substantivo, foi substituída pelo pronome ela, correto? Então, esse pronome ela é chamado de pronome substantivo. Ele não está acompanhando um substantivo, ele está substituindo um substantivo. Então, é chamado de pronome substantivo. Ok? Então, a pergunta, o pronome ela está substituindo a palavra Ana, sim ou não? Para vocês. Sim. Sim, óbvio. Como esse pronome pode ser classificado? Como pronome substantivo ou como pronome adjetivo? Como pronome substantivo. Se substitui o substantivo, é um pronome substantivo. Aquela moça fez o meu bolo de aniversário. Aqui nós temos o pronome aquela e o pronome meu. O pronome aquela está acompanhando o substantivo moça e o pronome meu está acompanhando o substantivo bolo. Vejam que esses pronomes não estão substituindo, eles estão acompanhando. Como eles acompanham, eles são chamados de pronomes adjetivos. Então, os pronomes aquela e meu estão substituindo ou acompanhando? Estão acompanhando. Acompanhando. Muito bem. Aquela moça acompanha a moça, né? E meu bolo acompanha bolo. Meu acompanha bolo, aquela acompanha moça. Como esses pronomes podem ser classificados? Como pronomes substantivos ou como pronomes adjetivos? Como pronomes adjetivos. Por quê? Porque eles acompanham um substantivo tal como um adjetivo acompanha um substantivo também. E o que são pronomes pessoais? Bem, então nós já vimos duas grandes classificações dos pronomes. Os pronomes substantivos, aqueles que substituem um substantivo, e os pronomes adjetivos, aqueles que acompanham um substantivo. Agora vamos entender o que são pronomes pessoais. Bem, os pronomes pessoais são todos aqueles que representam as pessoas do discurso. Então, são os pronomes substantivos, porque eles, os pronomes pessoais, sempre ocupam o lugar de um substantivo. Ok? Vejam aqui alguns pronomes pessoais. Para a primeira pessoa, segunda e terceira do singular. Os chamados pronomes retos, depois nós vamos entender por que eles têm esse nome. Eu, tu, ele e ela, para o singular. Então, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele, ela. E os oblíquos, depois vamos ver também por que recebem esse nome. Me, mim, comigo, na primeira pessoa. Te, ti, contigo, na segunda pessoa. O, a,
lhe, se, e consigo na terceira pessoa do singular. E agora as formas dos pronomes no plural. Primeira pessoa, pronome pessoal de caso reto, nós. Segunda pessoa do plural, pronome pessoal de caso reto, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. E os pronomes oblíquos? Nos, conosco, para a primeira pessoa. Vos, convosco, para a segunda pessoa. E, as, os, lhes, se e consigo, para a terceira pessoa. Depois nós vamos estudar também por quando nós usamos os ou o, né, no singular, as ou a no singular e lhe ou lhes, quando se usa lhe e quando se usa o ou a, tá? A gente vai ver depois também. Muito bem. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, alteram de acordo com a terminação de alguns verbos que os antecedem. Então, se a gente tem um verbo que termina em R, S ou Z, o pronome o vai passar a ser lo. O pronome os passa a ser los, o pronome a passa a ser lá, e o pronome as passa a ser las. Rastrear mais a fica rastreá-la. Levamos mais os, levamo-los. Fiz mais o, filo. Isso é bem importante lembrar, porque quando a gente escreve um texto, a gente precisa saber empregar adequadamente os pronomes. Então, sempre que esses pronomes, o, a, os, as, estiverem depois de um verbo, e esse verbo terminar em R, S ou Z, esses pronomes vão ter a forma lo, los, lá, las. E se o verbo termina com M, ão ou oem, os pronomes vão aparecer na forma no, na, nos e nas. Pegaram mais o, pegaram no. Muitas pessoas escrevem pegaram ele. A gente vai estudar por que nós não podemos escrever pegaram ele e sim devemos escrever pegaram no, tá? Dão mais as, dão nas. Põe mais as, põe nas. Certo? Então, lembrem que, de acordo com a terminação do verbo, esses pronomes vão ter uma determinada forma. Bom, vocês lembram que eu tinha dito que eu ia explicar como sabemos se um pronome é reto ou oblíquo? Pois bem, eu fiz essa pergunta. Como saber se o pronome é reto ou oblíquo? Oh, meu Deus, o que é isso? Bem, vamos ver. Os pronomes pessoais, ou seja, aqueles que indicam as pessoas do discurso, dependendo de como são empregados nas orações, podem exercer função sintática de sujeito ou de complemento. Então, aqui a gente está entrando numa outra matéria. A gente está saindo da morfologia e entrando na sintaxe. A gente precisa ter em mente o que são orações. Orações são todas as frases que apresentam um verbo. Se eu tenho uma frase com verbo, eu tenho uma oração. Se a minha frase não tem verbo, eu tenho uma frase nominal. Sujeito é o termo da oração, ou seja, o termo da frase com verbo sobre o qual eu estou dizendo algo. E o complemento é o termo da oração, ou seja, da frase com verbo, que completa o sentido do verbo dessa frase. Ok? E como os pronomes pessoais podem aparecer ou como sujeito, ou seja, ou como ser sobre o qual estamos falando algo, ou como complemento, ou seja,
como o termo da oração que completa o sentido do verbo, nós vamos poder classificar esses pronomes de duas maneiras. Ou como pronome pessoal de caso reto, quando ele desempenha a função de sujeito, ou como pronome pessoal de caso oblíquo, quando ele desempenha o papel de complemento, também chamado de objeto verbal. Bem, então vejam. Se o meu pronome exerce função de sujeito, o pronome pessoal é de caso reto. Ele irá ao mercado. Se exerce a função de complemento, o pronome pessoal é de caso oblíquo. Vejam, ele irá ao mercado. Ele é o termo dessa oração, dessa frase que tem verbo, o verbo ir, sobre o qual eu estou falando algo. Eu estou falando algo a respeito dele. Então, aqui o pronome ele tem a função de sujeito. Como tem a função de sujeito, o pronome é pessoal de caso reto. Na outra frase, venderei o armário. Venderei o. Aqui, o sujeito sou eu mesmo. Eu estou falando algo ao meu respeito. Eu estou dizendo que eu vou vender o meu armário. E se eu digo para vocês apenas venderei, vocês nunca vão imaginar o que eu venderei sem que eu tenha dito que eu vou vender. Então, significa que o verbo vender precisa de um complemento, ele precisa de algo que complete o seu sentido. Neste caso, o termo que completa o sentido do verbo comprar é o. Venderei o, que significa o armário. Como o pronome o está completando o sentido do verbo, então isso significa que o meu pronome é um pronome pessoal de caso oblíquo. A gente vai fazer alguns exercícios para treinar esse conhecimento. Então, vamos estudar algumas noções de sintaxe, dessa parte da gramática que estuda as relações entre as palavras? Vamos lá. Oração. Todo enunciado com verbo. Já vimos. Frase nominal, enunciado sem verbo. Sujeito. Termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Complemento, termo da oração que completa o sentido de um verbo. Relembrando, então, não esqueçam. Quais enunciados a seguir são orações e quais são frases nominais? Bom dia é uma oração ou é uma frase nominal? Uma oração? Tem verbo? Nominal. Frase nominal. Não tem verbo. Muito bem. Bom, É. adjetivo, dia, substantivo. Frase nominal, não apresenta verbo. Tenha um bom dia. Frase nominal ou oração? Aí sim é uma oração, porque tem, que é verbo ter. Muito bem, agora sim é uma oração. Nós temos ali o verbo ter, tenha. Excelente. Oração apresenta o verbo tenha. Que lindo dia. Frase nominal ou oração? Frase Nominal. Frase nominal, não apresenta verbo. O dia está lindo. Frase nominal. É uma oração. Oração. Por causa Oração. do estar, que é estar. O verbo O estar. verbo está, muito bem, isso mesmo. Agora, por colunas, vocês vão me dizer se esses verbos que vocês estão lendo precisam de complemento ou não. Então, vamos lá. Vamos lá, desculpe. O verbo nascer. Se eu digo, eu nasci, eu preciso dizer mais alguma coisa ou não? Não. Não. Então, significa que esse verbo tem sentido completo? Sim, esse verbo tem sentido completo. Chegar. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. Não. O verbo tem sentido completo. Enxergar. Se eu digo, eu enxergo. Não precisa de nada mais, eu acho. Não. Será? Se eu digo, eu Talvez. enxergo.
Sim. Dependendo do sentido precisa, dependendo não, né? Se eu quero falar que eu Depende. consigo Se ver alguém as coisas, pergunta, não tá preciso enxergando falar aquilo nada. ali? Tu Agora, fala, se eu eu enxergo. estou enxergando alguma coisa, precisa, né? Muito Por bem. exemplo, tem algo à distância, eu enxergo, ou eu não, mas quando você não enxerga, não é necessariamente porque tá cego. Muito bem. E o verbo iludir? Sim. Precisa. Precisa. Iludir alguém, né? Florescer, precisa ou não? Não. Não. Não, florescer Não. não precisa. Muito bem. Nascer, não. Chegar, não. Enxergar, sim, dependendo do contexto, né? A gente já viu, ou dependendo, não. Iludir, sim, vocês já disseram. E florescer, não, não precisa. Mastigar, preciso de um Sim. complemento ou não? Sim. Não. Sim ou não? Se eu digo eu mastigo, Não. Não. Sim. nunca eu vou precisar falar o que eu estou mastigando? Talvez, às Sim. vezes. Sim, Então, mas sim, precisa. a mesma coisa com enxergar. Eu só posso dizer que não quando eu não precisar falar nunca. Por exemplo, nascer. Eu nunca preciso dizer um complemento. Mastigar, às vezes sim, às vezes não. Enxergar, às vezes sim, às vezes não. Depende da frase, tá? Mas se precisa alguma vez, eu vou responder que é sim, tá bom? Chover. Sim, eu acho. Eu digo chove, eu preciso falar a Não. chuva chove? Não. Sim. Então, A chuva não. chove. Esse verbo Não, não não. precisa de complemento. Sorrir. Sim. Não, não, não. Não, é tipo, eu sorrio. Não, muito bem. Sorrir não precisa. Enxugar. Sim. 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 Enxugar alguma coisa. Vender. Sim. Sim, completamente. Sim, completamente. Passear. Não. Não. Sim. Não. Não. Eu não preciso dizer com quem eu vou passear. Eu posso falar com quem, mas eu não preciso. Eu posso dizer, vou passear. Ok? Vai com Deus. Sim. Regar. Sim. Sim. Sim, regar, Ok. sim. Viajar. Não. Sim. Não. Enviar. Sim. Sim. Sim, enviar, sim. Entregar, sim, também. Não. Voar. Não. Não. Doar. Sim. Não e sim. Não. É Se que é alguma a mesma vez eu coisa. preciso, então eu vou dizer que sim, tá bom? Por exemplo, eu vou doar alguma coisa para alguém. Ensinar. Sim. 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 Festejar. Sim. Não. 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 Festejar não precisa. Não. Não, eu festejo. Estudar. Sim. Sim, preciso dizer o que eu estudo. Muito bem. Agora vocês já têm uma noção da transitividade dos verbos. Vocês já sabem quando esses verbos precisam de complemento e quando eles não precisam de complemento. Ok? Bem, classifique os termos destacados como sujeitos ou como complementos. Lembrando, se for o ser sobre o que eu estou falando, é sujeito. Se for o termo da oração que completa o sentido do meu verbo, é complemento. Eu amo minha família. Esse eu é o ser sobre o qual eu estou falando ou o ser que completa o sentido do verbo? Sujeito ou complemento aqui? Sujeito. Sujeito. Muito bem. Eu Uma cheguei casa agora. que eu comprei. Oi, alguém tem uma dúvida? Fala, Fê. Eu acabei de chegar. Tá bom. Eu estou pela atraso. Acompanha então a aula, tá bom? Uma casa eu comprei. Sujeito ou complemento? Complemento. Sujeito? Complemento? Sujeito. Ah, vocês acham que é sujeito ou complemento? Eu acho que é sujeito. Eu Por acho quê? que é complemento. Complemento. Porque o sujeito eu comprei. Complemento, pois é. O sujeito é eu estou falando que eu comprei, eu estou falando algo a meu respeito. Então, eu estou declarando algo a meu respeito.
Para a gente achar o sujeito, a gente sempre vai fazer a pergunta quem. Quem ama? Eu amo, então o sujeito é eu. Quem comprou? Eu comprei, então o sujeito também é eu. Comprei o quê? Uma casa. Vejam que comprei o quê? Eu preciso dizer o que eu comprei. Uma casa, então uma casa é o complemento. Nós compramos um dicionário. Sujeito. Sujeito. Ele nunca vai nos encontrar. Sujeito e parece um filme de terror. Complemento. Complemento ou sujeito? Complemento. Eu acho que é sujeito. Por que Gus é sujeito? Eu acho. Quem vai No. encontrar? Eu acho que é complemento. Quem não vai nos encontrar? É Quem não vai complemento. encontrar? Ele. Exato. Quem vai nos encontrar? Ele. Ou quem nunca vai nos encontrar? Ele. Muito bem. Então, é complemento. Quem nunca vai nos encontrar? Parece um filme de Ele. terror. Ele é o sujeito. Nos. Quem ele nunca vai encontrar? Nos. Ele nunca vai encontrar o quê? Nos encontrar. Então, complemento nos. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer um outro exercício. Nós aqui, nessa frase, nós compramos um dicionário. Esse pronome é um pronome pessoal de caso reto ou de caso oblíquo? Lembrando, se ele exerce função de sujeito, ele é um pronome pessoal de caso reto. Se ele exerce função de complemento, ele é um pronome pessoal de caso oblíquo. Aqui, nós exerce função de sujeito. Então, qual é o tipo desse pronome? Reto. Reto, muito bem. E nos, aqui, que é um complemento, pronome pessoal de caso reto ou de caso oblíquo? É o contrário desse. Se esse aqui é sujeito e é reto, esse aqui é complemento e é oblíquo. Ok? Reto é quando é sujeito, oblíquo quando é complemento. Vamos lá, vamos classificar esses pronomes como retos ou oblíquos. Primeiro, vocês têm que pensar se são sujeitos ou se são complementos. Ele fez o trabalho para mim. Esse mim tem função de sujeito ou de objeto, ou de complemento ou objeto? Gente, quem escreve no chat, o prof não está vendo, o prof está olhando aqui a apresentação. Então, por favor, conversem com o prof pelo microfone, tá bom? Ele fez o trabalho para mim. Como fica? Isso aqui é um sujeito ou é um objeto, esse mim? Meus amigos, vocês estão ouvindo? Sim. Isso. Lorenzo, me diz, Lorenzo, esse mim aqui é quem está praticando a ação do verbo fazer? Não? Não, muito bem. Não está praticando. Se ele não pratica a ação do verbo fazer, ele não pode ser sujeito. Qual é o que ele é, então? Complemento ou sujeito? Já falei que ele não pode ser sujeito, ele é? Um complemento, então. Complemento. Se ele é complemento, esse pronome é reto ou oblíquo? Oblíquo. Oblíquo. Muito bem, Lorenzo. Que orgulho. Isso aí. Eles compraram doces. Diogo. Diogo. Oi. Oi. Tudo bem? Eu só tenho uma pergunta. Oi. Rapidinho. Oblíquo é quando é complemento ou é quando é sujeito? Quando é complemento. Obrigada. Tá? Diogo, me diz uma coisa. Eles compraram doces. Eles é o termo que pratica a ação do verbo comprar? Quê? Aqui, ó, a palavra eles, que eu estou apresentando. Eles compraram doces. Essa palavra, eles, é o termo que está praticando a ação do verbo comprar?
Para falar se é reto ou oblíquo? Primeiro me diz se é sujeito ou complemento. Eles. É sujeito ou complemento? Sujeito. Muito bem, Diogo. Agora me diz, é reto ou oblíquo? Reto. Muito bem, Diogo. Isso aí. Parabéns. Próximo a falar é o Fernando. Fernando, vou lhes contar um segredo. Me diga, lhes é sujeito ou complemento? Ah, o Fernando chegou depois, né? O Fernando disse que chegou depois. Gabriele, então. Gabriele. Toque, 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 toque. Luísa. Pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Muito bem, Luísa. Qual é a função, então, desse lhes? Sujeito ou objeto? Objeto, né? Complemento. Objeto. Quando o prof fala objeto, é outro nome que se dá para complemento, tá bom? Tu estás de castigo. Manu, esse tu é quem o termo sobre o qual eu estou falando algo? É o sujeito dessa oração? É o sujeito? Muito bem, é o sujeito. Agora me diz, qual é a função desse pronome? É classificado como reto ou oblíquo, já que tu é o sujeito? Reto. Muito bem, Manu. Muito bem. Observem que a classificação de um pronome pessoal em reto ou oblíquo depende da função sintática que o pronome exerce. Então, para a gente saber classificar o pronome em reto ou em oblíquo, a gente precisa fazer a análise sintática. A gente precisa saber se aquele pronome é o sujeito, é o ser sobre o qual eu falo algo, é o ser que pratica a ação do verbo, ou se aquele pronome está completando o sentido do verbo. Beleza? Muito bem. De acordo com a gramática normativa, o pronome pessoal de caso reto, como ele, ela, tu, nós, etc., só poderão ser usados para completar o verbo se estiverem seguidos de uma preposição. Por exemplo, para ela, eu entreguei o presente para ela, ou a ela. Aí sim a gente pode usar esses pronomes como complemento. Se não, a gente precisa usar esses pronomes somente na função de sujeito. Vocês lembram que eu tinha dito, tem gente que diz entregou, enxergou ela, ou pegou ela, uma coisa assim. Pegaram ela. Tá errado falar assim. Por quê? Porque a gente só pode usar o ela como objeto se tiver uma preposição antes. Como o verbo pegar não precisa de preposição, eu tenho que falar pegaram-na e não pegaram ela, tá bom? Agora vamos estudar os pronomes de tratamento. O que são pronomes de tratamento? Bem, são as palavras que indicam um tratamento respeitoso dado às pessoas, certo? Todos os pronomes de tratamento são de terceira pessoa. Vossa Majestade é um pronome de tratamento usado para reis e rainhas. O que quer dizer que é em terceira pessoa? Significa que sempre que eu usar um pronome de tratamento, eu vou colocar o meu verbo na terceira pessoa também. Então, se eu vou falar com a rainha, eu vou falar Vossa Majestade deseja ir ao parque? Vossa Alteza O Jurassic Park. deseja a minha saída desta sala? Vossa Alteza para príncipes e princesas. Vossa Santidade para o Papa. Diga. Hoje em dia quase nem se usa mais Vossa Majestade, Vossa Alteza. Quase nem tem mais. Só quem for para a Inglaterra e conversar com a rainha Elizabeth, é muito, ou muito então para a Espanha, onde tem Não, dizem que ela é imortal, mas o marido dela é mais velho que ela.
E a O rainha filho mãe já dela, se morreu, não a me mãe engano, dela? o príncipe Charlie pegou o corona, ele não vai ser rei, ela vai continuar sendo rainha. Ele vai Meu morrer Deus, a aula sobre pronomes já chegou lá na Inglaterra. Vamos continuar aqui. Vossa Excelência, altas autoridades do governo e oficiais generais das Forças Armadas. Vossa Excelência. Vossa Senhoria, oficiais das Forças Armadas, até coronel, funcionários públicos, graduados e autoridades civis. É usado também na linguagem comercial. Vocês já perceberam que às vezes a gente lê Sua Majestade e às vezes a gente lê Vossa Majestade? Então, qual é a diferença entre Sua Majestade e Vossa Majestade? Eu vou usar muito mais Sua Majestade do que Vossa Majestade. Porque dificilmente eu vou estar perante a rainha da Inglaterra. Só se acontecer alguma coisa muito inesperada na minha vida, para que eu esteja diante da rainha e diga a ela. Mas, na Por verdade, exemplo, ir no America's Senão, Got Talent. eu posso, sempre que eu quiser, me referir à rainha falando Sua Majestade, a rainha da Inglaterra, é imortal. Sua O esposo dela é Majestade, mais ainda. a rainha da Inglaterra, só é menos velha do que seu marido. Sua Majestade. Exato, aí está Então, o olha só. fato. Sua, eu uso quando estou falando sobre essa pessoa importante, e vossa, eu uso quando estou falando diretamente com a pessoa importante. Então, digamos que o Gustavo se Olha. case... Não, o Gustavo é muito jovem para se casar. Não Tu tem fala algum... isso, Quem não tem fala irmão isso. bebezinho aí? Quem tem irmão com os 2 aninhos por aí? Sora, ainda é pior. Sora, Hã? se tu falar um bebê, ainda pior. Não, pensem, a princesa Charlotte, que é a filha do príncipe Charles. Quando ela crescer, ela pode se casar com um irmão de vocês. Ela tem 5 anos hoje. Então, quando a princesa Charlotte crescer e se casar com um irmão de vocês, vocês vão ser obrigados a chamar o irmão de vocês de Vossa Alteza. Nunca. Isso, o bom é que eu não tenho irmão, nem maior, nem menor. Imagina ter que chamar o seu irmão menor de Vossa Majestade. E se ele vir a ser rei da Inglaterra, Vossa Majestade ainda, vocês vão falar. Exatamente o que eu disse. Bom, Eu nunca falei você, isso. agora uma curiosidade. A palavra você do português, que a gente tanto usa como um pronome no nosso dia a dia. Vocês já repararam que quando a gente usa o você, o nosso verbo fica na terceira pessoa? Por exemplo, Não. você vai à festa e não você vais à festa. Porque esse você, ao lado do vai, fica você vai à festa se eu estou falando com a segunda pessoa do plural, do singular. Porque Sora, você, historicamente, é um pronome de tratamento. E todos os pronomes de tratamento são de terceira pessoa. Então, você, inicialmente, era vossa mercê. Sora, tem Ao uma coisa longo do importante tempo, aqui ele para foi se compartilhar. transformando e teve várias outras formas populares. Sora, Vós mecê, vassum-cê, até chegar a você, e depois, hoje em dia, ainda tem o você e o C. Sora. Então, qualquer dia vai ser só os... Oi. Espera. Então, vou aproveitar aqui e mostrar que eu tenho cultura. A palavra salário, ela foi criada porque antigamente eles usavam sal como pagamento. Então veio a palavra salário. Exatamente, muito bem. Que orgulho, hein? Eu acho que é o teu irmão que vai ter que te chamar de Vossa Alteza, Gustavo. É bom Muito mesmo. Parabéns, é isso mesmo. Salário vem da palavra sal. Antigamente, o pagamento era feito com sal. Bem, Com sal, meu Deus. as pessoas pagavam em sal, não era em moedas, não, era em sal, e valia muito. Imagina eles salgavam a criança. Tá bom, então eu vou começar a pagar as pessoas com sal. Eu tenho muito. Embora. Com que eles temperavam a carne, Sor? O quê? Com que eles temperavam a carne? Ima- De churrasco. Como eles temperavam a carne? Dinheiro.
Eu vou perguntar para o meu Jogar amigo um aqui que nasceu no pedaço de século XVIII, moeda. depois eu te respondo. Ok. Ele é primo da Rainha Elizabeth. Pô, que legal. Cara, eu Curiosidades loucas sobre o senhor. particularmente fui na Inglaterra. Eu quase espancado com guardas porque eu cheguei perto do castelo. Olha, que aventura! É, Embora a a aventura foi gramática sair de normativa lá. apresente os pronomes tu e vós para se referir à pessoa com quem se fala, é comum na maior parte do Brasil o uso de você com essa função. O uso de vós é muito raro no Brasil. A gente só vê na Bíblia praticamente, né? Na frase, queria falar com você, mas não te achei em lugar nenhum, o pronome oblíquo te, embora corresponda ao pronome reto tu, foi usado em conjunto com o pronome você, ou seja, nós misturamos dois pronomes aqui, um pronome de terceira pessoa, que é o você, e o pronome de segunda pessoa, que é o tu. Bem, esse tipo de mistura, colocar dois pronomes de duas pessoas diferentes em um texto formal, é inadequado, certo? Então, sempre que vocês escreverem um texto, se vocês quiserem falar te, ti, contigo, usem o tu. Se vocês usarem você, é você sempre que vocês vão usar. Ou o, a, que também é de terceira pessoa. Ou lhe também. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje sobre os pronomes. Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Eu vou parar a nossa gravação, porque depois, quem tiver dúvida sobre a matéria, pode sempre assistir o vídeo várias vezes, com calma, tá bom? Deixa-me parar a gravação.